Pessoal, nós vamos resolver agora então o problema 33 do capítulo 17 do livro Química Ciência Central. Brown e LeMay são os principais autores e nós estamos falando aqui no caso da 13ª edição, tá bom? Vamos lá então. Bom, o problema 33 então do capítulo 17 nos diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra as curvas de titulação para dois ácidos monopróticos, né? Então nós temos aí uma curva que é o pH do meio, né, em função do volume em ml de hidróxido de sódio que tenha sido acrescentada aí à solução do ácido, né? Sendo que os dois ácidos, tanto o ácido A quanto o ácido B, são ácidos monopróticos, só contém um hidrogênio ionizável. Mas enfim, pergunta-se então, letra A, qual curva é a de um ácido forte? Letra B, qual o pH aproximado no ponto de equivalência de cada titulação? Letra C, 40 ml de cada ácido foram titulados com uma base 0,1 mol por litro, né? No caso, o hidróxido de sódio é 0,1 molar, né? Pergunta-se qual ácido é o mais concentrado, né? Em função disso, enfim, em função dessa informação, e na letra D, estime o pKa do ácido fraco, tá certo? Então vamos lá, primeira pergunta. Qual curva é de um ácido forte? Né? Bom, conforme nós podemos perceber, para o ácido B, né, que é a curva em vermelho, o pH inicial é abaixo de 2, né, aproximadamente 1. Né? Enquanto que para o ácido A, o pH aí, em torno de 3 mais ou menos. Né? Isso já nos leva a crer, né, que o ácido A seja o ácido forte. Né? Tá certo que não foi informado aí que a concentração dos dois ácidos seja a mesma, mas enfim, isso daí nos leva a inferir que o ácido B seja o ácido forte. Mas há um outro aspecto, né? Conforme nós podemos ver pela curva B e pela curva A, né? O ácido B, após adicionados, né, 40 ml aí da base, né, a variação de pH é bastante grande. Né? Você passa aí de aproximadamente 3,5 para cerca de 11, mais ou menos. Né? Enquanto que no outro ácido, o ácido A, né, a curva em azul, né, essa variação de pH ela é mais tênue, né, menos acentuada, ela é mais lenta. Né? Isso também é característico aí de quando você titula, digo no caso a curva B, né, é característica de quando você titula um ácido forte com uma base forte, né? Enquanto que a curva A é característica de quando você titula um ácido fraco com uma base forte. Então, esses dois fatores, né, um pH inicial mais baixo, mais ácido, e essa variação tremenda, né, no valor do pH, né, nas proximidades ali do ponto de equivalência, nos levam a crer que, com certeza, podemos afirmar com segurança, né, que o ácido B, né, ou a curva B, é que corresponde aí a um ácido forte, tá certo? Então, na letra B, qual é o pH aproximado ao ponto de equivalência? Né? Lembrar que o ponto de equivalência é aquele ponto no qual o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Né? Conforme nós podemos ver, né, para a curva em vermelho, o ácido B, né, esse pH aí está entre 6 e 7, quer dizer, já está, aliás, está entre 6 e 8, né, aproximadamente 7, tá certo? Esse círculo aí que está feito em preto, né, na verdade fui eu que fiz, isso não está originalmente na figura, né, que fazia parte da questão, senão já estaria inclusive indicado. Né? Eu coloquei aí para facilitar a percepção, né, da resposta. Então, para o ácido B, né, o pH aproximado aí no ponto de equivalência é 7. Já para o ácido A, né, o pH aproximado no ponto de equivalência é 8. Tá certo? Bom, e o círculo aí também está colocado na curva, né, para facilitar essa percepção. E no caso vem a letra C, então. 40 ml de cada ácido foram titulados como uma base 0,1 molar. Qual ácido é o mais concentrado? Né? Qual ácido é o mais concentrado? Então, os volumes são iguais. Né? 40 ml do ácido fraco A e 40 ml do ácido fraco do ácido forte B, né? Foram titulados com a base, na hidróxido de sódio, nesse caso 0,1 molar. E pergunta-se então qual é o ácido mais concentrado. Né? Então, já que eu tenho volumes iguais, né, o ácido mais concentrado
será aquele que requerer, né? No caso, o pH inicial não nos diz muito, né? Porque você pode ter uma solução de um ácido fraco, mais ácida, né? Com pH mais baixo, se fosse o caso, do que uma solução de um ácido forte. Tudo isso dependendo da concentração e dependendo também, no caso do ácido fraco, do seu Ka, né? Mas enfim, 40 ml de ácido, tanto o ácido fraco quanto o ácido forte, né, foram titulados com base 0,1 molar. Qual ácido é o mais concentrado? Conforme nós podemos ver pelas duas curvas, né, para atingir-se o ponto de equivalência, né, aquele ponto no qual o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base, no caso do ácido forte, que nós já descobrimos, né, na letra A, já determinamos que está associado aí com a curva B, né, são requeridos 40 ml, né, da solução de hidróxido de sódio. Já o ácido A são requeridos apenas 30 ml. Né? Isso significa dizer que eu tenho um número de mols maior, né, do ácido forte B do que do ácido fraco A. Número de mols maior no mesmo volume significa dizer uma concentração maior. Né? Então, respondendo aí diretamente a pergunta, qual ácido é o mais concentrado? É o ácido B, né? Ou o ácido, enfim, associado aí com a curva B, né? Porque eu preciso de um maior número de mols da base para igualar, né, o número de mols do ácido. Mesmo número de mols, aliás, perdão, um número de mols maior no mesmo volume, né, 40 ml. Então, o número de concentração em mol por litro é o número de mols dividido pelo volume. Os volumes são iguais para o ácido fraco e para o ácido forte. Se o ácido forte requer um número maior de mols da base para se atingir o ponto de equivalência, isso significa dizer que eu tenho um número maior de mols do ácido forte. Um número maior de mols dividido pelo mesmo volume dá uma concentração mais alta, né? Ou maior, enfim. Então, qual é o ácido mais concentrado? É o ácido B, com certeza. E nós partiremos então agora para responder aí a letra D, então, para finalizar a questão. Bom, então na letra D, o autor nos pede estime o pKa do ácido fraco, tá certo? E ele diz estime, né? Porque, dada a forma de apresentação das informações, você não tem como obter exatamente um valor exato, né? Você pode fazer aí uma estimativa, uma boa estimativa, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? Se você que eventualmente assistir o vídeo tiver elucubrado aí um outro caminho, né, a seguir, uma outra forma de resolver o item aí da questão, né, do problema, não há, claro, né, qualquer dificuldade nisso, né? Congratulações para você. Mas enfim, vou mostrar aqui o caminho, né, que me ocorreu para tentar encontrar o valor que fosse o mais exato possível, dadas as condições, ou dada aí, né, a forma de apresentação dos dados. Tá certo? Então vamos lá. Estamos interessados em estimar o pKa, né, do ácido fraco. A curva aí que nos interessa então é a curva em azul. Tá certo? Bom, aí do lado direito, né, eu recortei, ampliei, né, uma parte aí da curva, tá certo? Ao centro aí do slide, né? Mas enfim, de pH2 para pH4, medindo isso com uma régua, né, o que já deixa aí alguma incerteza na medida e tal, né, nós temos 0,7 centímetros, né, 7 milímetros. Né? E de 2 para 4 nós temos uma variação de 2 unidades de pH. Né? E do valor aí de pH2 até o início ali, né, da curva azul, né, nós temos 0,3 centímetros. Então, isso dá uma variação de 0,86 unidades, né, ou unidade de pH. 2 mais 0,86 é igual a 2,86. Né? No olhômetro, assim, a gente poderia estimar talvez pH 3, né? Está entre 2 e 4, tal. Mas, enfim, 2,86, né? Foi o valor mais exato aí que eu consegui, mas medindo com a régua, né? Quer dizer, esses 7 milímetros podem ser 7,5, esses 3 milímetros podem ser 3,5 milímetros, por exemplo, dá alguma diferença, né? Mas enfim, então a curva azul ali está em pH 2,86. Bom, nós sabemos que pH é menos o log da concentração de íons H+. Se o pH é 2,86, então a concentração de íons H+, é 1,38 vezes 10 a menos 3. Tá certo? E com esse dado em mãos, então, nós podemos dar sequência para calcular o valor de Ka, depois, então, o valor de pKa. Prossigamos, então.
Bom, então nós calculamos anteriormente que a concentração de íons H+ era 1,38 vezes 10 a menos 3 mol por litro, né? E na curva em azul, e nós já determinamos isso lá, né, no item B, né, para o ácido fraco, no ponto de equivalência o pH é igual a 8. Né? Nós sabemos que o ponto de equivalência é aquele ponto no qual o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Para atingir esse ponto de equivalência aí com o ácido fraco, nós acrescentamos 30 ml da base, ou seja, 30 vezes 10 a menos 3 litros, e a concentração da base é 0,1 mol por litro. Né? Então, isso corresponde a 3 vezes 10 a menos 3 mol da base. Né? Mas, no ponto de equivalência, o número de mols da base é igual ao número de mols do ácido. Então, qual é o número de mols, né, do ácido fraco que nós temos no sistema? 3 vezes 10 a menos 3 mol. E foram titulados 40 ml, né, do ácido fraco, ou seja, 40 vezes 10 a menos 3 litro. Né? Número de mols dividido pelo volume em litros, essa é a concentração molar. Né? Então, a concentração inicial aí do ácido fraco é 0,075 mol por litro. Tá certo? Com mais essa informação, então, nós podemos aí partir para calcular o valor de Ka e depois de pKa. Bom, mas foi então informado desde o começo, né, que o ácido fraco, assim como o ácido forte também, né, é um ácido monoprótico, né? Então ele se ioniza, liberando um íon H+ e um ânion, né? Expressão da constante de equilíbrio, a concentração de H+ vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração do ácido no equilíbrio. Né? Nós vimos que a concentração de íons H+ é 1,38 vezes 10 a menos 3, né? Calculamos isso a partir do valor do pH. A concentração do ânion é igual, né? Então no numerador aí ficaremos com 38 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Né? E a concentração do ácido no equilíbrio é igual à concentração inicial, que nós calculamos como sendo 0,075 menos aquilo que houver ionizado, né? Nesse caso, 38 vezes 10 a menos 3. Com isso, então, nós calculamos um Ka para o nosso ácido fraco de 2,587 vezes 10 a menos 5. Lembrando que pKa é menos o log de Ka. Se o Ka tem o valor que nós calculamos, o pKa então é igual a 4,587. Né? Ou, se quisermos expressar com uma casa decimal apenas após a vírgula, 4,6. Né? A resposta aí fornecida pelo autor, né, é que o pKa é aproximadamente, né, ele pede para fazer uma estimativa, porque, enfim, da forma como os dados foram apresentados, né, nesse gráfico, com uma escala talvez não muito bem definida, né, enfim, não há como obter um valor exato. Né? Então, resposta do livro, em coerência, né? Coerentemente com a forma de apresentação dos dados e tal, com a incerteza aí nessa apresentação dos dados, informa então o autor da sua resposta oficial, digamos assim, que o pK do ácido fraco é aproximadamente 4,5. Né? Enfim, em excelente concordância aí, né, com o valor que nós calculamos, tá certo? Esse método gráfico, né, me parece o mais indicado. Né? Uma alternativa seria, por exemplo, você usar um paquímetro, talvez, para medir ali as distâncias, né? Em vez de usar uma régua, medir com mais exatidão, né? As distâncias ali que foram, os comprimentos, né, que foram no gráfico ali que foram inicialmente medidos, tá certo? Mas, enfim, como estimativa, está excelente, tá certo? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.